Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 15, 33 e 34. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Já pensou? 12, 13, 14, 15 horas de trevas. Trevas, escuridão. Isso dá medo, né? Quando o tempo fecha aqui, a gente já fica preocupado. Do meio-dia às 3 da tarde, trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele estava grudado na cruz. Esse período de trevas, que para nós que estamos aqui já é difícil, imagina para Jesus que estava grudado na cruz. Momento de trevas, de silêncio, e o nosso Salvador lá grudado na cruz. Você sabe, eu não tenho dúvida em dizer que nesse momento, na mente de Jesus Cristo ali, estávamos eu e você. Ele estava lá, sofrendo aquelas dores, naquela agonia, depois de ter sido açoitado, violentado, humilhado, pregado naquela cruz. E ele estava, eu tenho certeza que ele estava pensando em nós. Ele não estava pensando assim: ai Senhor, podia acabar logo, quero ir para casa, saudade do meu lugar aí. Ele estava dizendo em pensamento: oh Deus, eu estou vencendo, eles estão sendo salvos, eles vão viver a vida eterna com a gente, Pai. Eles não vão mais morrer eternamente, não vai ter mais culpa, nessas 3 horas aqui. Aí depois das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Você sabe, eu queria desafiar você nesse jejum de 21 dias, eu vou fazer isso. O Espírito Santo está falando aqui comigo. Eu vou parar para orar todos os dias às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a hora que meu relógio bater 3 horas da tarde, nesses 21 dias, de amanhã até o dia 29, você pode ter certeza que eu vou estar em oração, se Deus me der vida, né? Mas eu vou estar em oração. Põe a musiquinha aí. E aí por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. O nosso Salvador ainda encontrou força para gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele fez uma pergunta para o Pai: meu Deus, por que me abandonastes? Você já viu um pai abandonar um filho? Já. A gente vê muito isso. A gente vê muito pai abandonando o filho, principalmente nos dias de hoje, né? Isso está mais presente em nossa vida porque os pais estão surgindo sem preparo, sem planejamento, sem casamento, sem estrutura, sem padrão espiritual, e por aí vai, né? Tem muitos filhos abandonados. O menino Arthur aqui, que acabou de dar um testemunho, é um menino que o conselho tutelar foi lá buscar, teve que levar embora. Era melhor ele ir para o conselho tutelar do que ficar na casa dele. É assim que está o mundo hoje, infelizmente. Mas nada disso acontece com Deus, né? Deus é presente, Deus é o preparo em pessoa, Deus é o especialista em planejamento. Ele é Deus. Então, se Deus abandonou, é porque tinha algum motivo. Estava planejado. Naquele momento eu vou virar as costas para o meu filho. Naquele momento eu não vou ouvir o grito de socorro do meu filho. Estava planejado isso. Jesus gritou: pai, pai, por que me abandonaste? E pai ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio nesse momento. Se naquele momento o filho se sentiu abandonado pelo pai, é porque alguma coisa tem por trás disso. Esse foi o abandono mais famoso da história de toda a humanidade. Deus abandonou o seu filho, mas foi um abandono que valeu a pena. Você pode entender isso? Foi um abandono que precisava ser. Valeu a pena esse abandono.
Se Deus não tivesse abandonado Jesus, se o Pai tivesse socorrido Jesus ali naquela cruz, naquela hora, nós estaríamos em situação difícil hoje. E estava tão difícil porque Jesus estava recebendo toda a carga pecadora, todos os pecados da humanidade estavam nele. Por isso que Deus teve que deixar ele lá sozinho, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não pode olhar aquela situação cheia de pecados ali. Ele deixou o filho ali sofrer aquelas dores, porque havia esse propósito. Há abandonos que valem a pena. Deus é especialista em fazer coisas ruins valerem a pena. Deus sabia que Ele ia ter que trabalhar isso na nossa vida. Ele sabia que Ele ia ter que contornar muitas situações ruins da nossa vida. E como Ele é soberano e é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é amor incondicional, Ele pega todas as situações ruins, Ele pega um aparente abandono, que talvez você já tenha se sentido assim, e transforma isso numa bênção, transforma isso em algo especial para nós. A Bíblia diz isso, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, todas, são todas, até as coisas ruins. Por incrível que pareça, nós podemos dizer sim, que alguma tragédia que esteja acontecendo aparentemente na nossa vida, vai ser bênção em algum dia, e algum dia você vai olhar e dizer, puxa vida, com tudo que aconteceu eu ainda saí no lucro, agora eu entendi por que aconteceu aquilo tudo. Talvez no primeiro momento você não consegue entender. Eu tenho vivido momentos assim, muitos momentos desse tipo, muitos, é o que eu falei para a Priscila, que ela citou aqui. Eu entendi que Deus vê o que eu não vejo. Então quando eu estou vendo uma situação difícil, os meus olhos, eles são limitados, eles vão até certo ponto, mas os olhos de Deus, não, os olhos de Deus já viram tudo, então Ele está vendo o que vai acontecer. Eu me apego nessa fé, Senhor, está caindo a parede, mas o Senhor já viu algo muito mais do que a parede em queda. Senhor, está faltando recursos financeiros, as coisas parecem que estão andando para trás, mas o Senhor já viu nos seus olhos eternos, dentro da eternidade, que é o ambiente que Deus é, o Senhor já viu tudo isso resolvido. Então eu descanso aqui agora. Quantas vezes nos sentimos abandonados por Deus, quantas vezes que tudo o que ouvimos é o silêncio de Deus. Oramos e nada acontece. A única coisa que sai da nossa boca é um questionamento: por que, Senhor? Mas por que isso não dá? Por que isso não acontece? Às vezes a gente quer muito um negócio e a gente julga que isso é legítimo. Por exemplo, assim, eu quero muito vender a casa do meu pai. Está aqui minha mãe, meu pai já está lá no seio de Abraão, só esperando a gente chegar. Mas a gente quer muito vender a casa. Por que eu quero muito vender a casa? Porque eu tenho uma dívida que eu preciso pagar, e essa dívida é impagável, a não ser que eu venda a casa e eu pegue a parte da minha herança, a parte que me cabe, e pago minha conta. Então eu oro para Deus há 3 anos, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que a única coisa que eu quero é pagar a minha dívida. Eu não quero que a pessoa que eu estou devendo morra antes de eu pagar para ela, Senhor. E a casa é o único jeito. Mas não vende, não aparece ninguém quer saber de comprar, ninguém. Agora esses dias apareceu uma proposta, os caras foram lá, olharam, gostamos e tal, vamos fazer uma proposta para vocês. E liguei para a pessoa que eu estou devendo, disse: olha, vou pagar. Ora e ora, porque tem proposta, e ela ficou animada e tal, mas nada. E aí você dobra o joelho e diz: por que, Senhor? Porque parece que é legítimo para mim. O que eu quero? Pagar minha conta. Não vai sobrar nada, aparentemente vai tudo para ela, mas tudo bem, eu durmo em paz. Mas aí a gente pergunta: o que aconteceu?
Aí eu olho para esse texto e eu penso, aconteceu até com Jesus. Até com Jesus. Deus ficou em silêncio, porque Ele tinha um propósito maior. E é isso que Ele quer nos ensinar aí. Deus ao longo da história fica em silêncio. Quando Estevão foi apedrejado, Deus ficou em silêncio. Quando Paulo e Silas foram presos inocentemente, você sabe, Atos 16. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam na prisão, acorrentados, foram açoitados, chicoteados, porque estavam pregando o Evangelho. E Deus ficou em silêncio até que veio um terremoto. Mas Ele ficou em silêncio nas chibatadas, Ele ficou em silêncio na humilhação, Ele ficou em silêncio o período que eles ficaram dentro da cadeia, na hora que estava todo mundo tirando sarro neles, que o carcereiro estava empurrando eles lá para dentro. Mas Deus já sabia do terremoto que ia ser aquele momento. Quando Tiago, irmão de Jesus e autor da carta que leva o seu nome, com 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus até a morte, Deus ficou em silêncio. Mas a gente vê que valeu a pena. Valeu a pena. Porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos hoje aqui. A gente olha para o mundo hoje, a gente olha para o desenvolvimento do Evangelho, a gente vê que valeu a pena. John Hus e tantos outros heróis e heroínas aí que morreram queimados vivos, decapitados pelo Evangelho, foram torturados até a morte, tiveram famílias inteiras. O Paul Yong-Shu, ele conta num dos livros dele que teve um pastor que ele conhecia, que teve a família inteira enterrada viva diante dele, ele só precisava negar o Evangelho. E o pastor ficou até o fim, e os filhos gritando por socorro e sendo enterrados vivos, e a mãe cantando o hino lá dentro, até que todos foram cobertos pela terra, e o pastor louvando a Deus. Valeu a pena, porque chegou até aqui o Evangelho, e chegou para nos encorajar, chegou para os nossos dias de hoje, e Deus mostrar para cada um de nós, mesmo que eu esteja em silêncio, confie porque eu estou fazendo. Confie porque eu estou indo em frente, eu estou indo à frente. Eu estava meditando hoje lá em casa nessa palavra, e aí me veio na cabeça Jonas. Jonas, o profeta Jonas, todo mundo conhece a história do profeta Jonas. Aquele que Deus chamou para ir pregar numa cidade chamada Nínive, né? O profeta quis fugir, ele não quis ir. Depois nós vamos entender o porquê no final do livro, porque a população de Nínive era má, os caras eram más, eram terríveis. E aí Jonas não queria ir pregar, porque ele sabia que Deus ia perdoar, ia salvar. Ele queria que toda a população fosse dizimada, e aí ele não quis ir. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitar, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você pode imaginar a maldade de Nínive? O mundo do jeito que está aí, Deus ainda não decretou o fim. Imagina Nínive, a ponto de Deus falar: olha, aquela maldade chegou para mim, vai lá e prega, porque senão eles vão ter um fim terrível. Pregue o meu amor para eles, pregue a minha palavra para eles. Mas o que Jonas fez? Ele fugiu da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis. Ele pegou, comprou uma passagem de navio para outro lado e foi embora para fugir da presença de Deus. Mas Deus mandou um vento forte soprar no navio, um temporal sem precedentes, e aí começou a virar tudo, e aquela coisa toda que você sabe. Os marinheiros do barco não entendiam nada, ficaram todos com medo, jogando fora tudo para esvaziar o navio, aquela coisa toda, cada um orando para seu Deus, e Jonas dormindo. E aí acordaram Jonas: como é que você fica aí dormindo desse jeito? Está caindo aqui o temporal, nós vamos morrer tudo afogado e você dormindo. Levante-se e clame ao seu Deus, tenha misericórdia de nós. E aí tiraram sorte e descobriram que era Jonas.
Jonas falou: olha, sou eu, Deus me deu uma ordem, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que neles há, sou eu, me atirem no mar, me joguem no mar. E os marinheiros não queriam isso, né? Não sabia, não queria. Antes de jogar, eles ainda pediram perdão. Oh Deus, nós não podemos fazer isso. Os marinheiros tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas. E aí disseram que não, mas eles clamaram ao Senhor: não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Mas pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e o mar se aquietou. Aí o que Deus fez? Pegou um peixe, mandou engolir Jonas, e Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. 3 dias. Você imagina Jesus na cruz 3 horas, Jonas ficou dentro da barriga do peixe 3 dias. Peixe indo, subindo, pulando, um peixe enorme, uma dessas baleias que a gente vê por aí. Quantos aqui já viram uma baleia que tem condições de engolir um homem? Toda vez que aparece uma baleia com uma boca que engole eu e o Marco juntos, apesar da nossa protuberância muscular, pensa no tamanho da boca dessa baleia. Eu falo: olha aí, tem condições, tem peixe que engole gente, sim. E aí ficou lá 3 dias lá dentro, tal, porque ele tentou fugir do chamado de Deus. Não deu certo, ele entrou no barco errado. Às vezes a gente acha que a gente está entrando no barco certo, porque a gente está desviando, a gente está inventando uma desculpa, a gente está indo para um outro lado, dando uma de João sem braço. Mas você está entrando numa barca furada. Jonas entrou numa barca furada, entrou num barco errado, foi na direção errada, tentou acreditar que não era com ele, mas o resultado foi um mar revolto, um povo em perigo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente em perigo. Tem gente em perigo, e nós somos os Jonas da vez. A gente pode se levantar e dizer: olha, é o meu Deus, eu posso acalmar esse mar aqui agora, porque é o meu Deus, a coisa está comigo. Uma visita que você faz para alguém que está precisando ouvir uma palavra, você acalma o mar revolto de dentro de uma casa. Uma palavra que você libera para um casal que está precisando ouvir uma palavra, você acalma uma tempestade num casamento. Mas nós estamos dando a de João sem braço às vezes. Não tem tempo, eu preciso ir para lá. Mas não, vem aqui só um pouquinho. Não, dá licença que eu preciso ir para lá, eu vou para outra direção. E o Jonas fez isso. Aí Deus agiu, e ele foi abandonado dentro de um peixe por 3 dias. Por que Deus abandonou Jonas 3 dias dentro do peixe? Eu acho que só uma lambida do peixe em mim, eu já falava: não, Senhor, pode parar, eu já vou fazer tudo que o Senhor quer, né? Só um, né? Existe isso? Não? Um tubarão não faz assim? Mas dragão faz. Tem certeza que se minha neta falar para mim: vô, imita um peixe, e eu fizer isso, ela vai gostar. Mas só do peixe vir para minha direção, acho que eu já mudava de ideia na hora. A gente muda de ideia tão fácil. Só você perder o emprego, você já muda de ideia. Só você ter uma crise, você já muda de ideia. Tem gente que vem até em culto de quarta-feira de oração, por uma crise que tem. Aqui não tem culto de oração, né? Mas lá na outra igreja batista que eu era pastor, tinha certos irmãos que eu via no culto de quarta-feira, eu já falava: preciso visitar esse irmão, que a coisa deve estar complicada para ele, que ele veio até no culto de quarta-feira. O peixe tá chegando perto desse Jonas aí, né? Tá revolto o negócio aí. Mas Deus deixou ele 3 dias. Você sabe por que Deus abandona 3 dias? É porque tem objetivo para isso.
tem objetivo para isso. Quando você se sentir abandonado por Deus, Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus está te dando um tempo para você descobrir algo que você não está sabendo ainda. Nenhum abandono de Deus é simplesmente como um castigo, é uma lição, é um ensinamento, e a gente tem que pensar nisso. Eu olhando para a história de Jonas, eu vejo pelo menos 3 objetivos, pelos quais Deus deixou Jonas 3 dias na barriga do peixe, e o peixe comendo outros peixes, né? Devia ser uma bagunça aquele estômago lá, né? E Jonas lá vivinho da silva, a Bíblia diz que ele orou na barriga do peixe. Primeiro, Deus queria chamar a atenção para Ele mesmo. Deus queria que Jonas parasse tudo para olhar para o próprio Deus, para rever o conceito dele que ele tinha de Deus, porque ele achava que ele podia desobedecer a Deus, ele achava que ele podia enganar a Deus, ele achava que ele podia dar um migué em Deus. Deus falou: mas espera aí que você vai me conhecer melhor agora, você vai me conhecer melhor, você vai ver que eu sou soberano, Jonas, você vai entender o que é soberania de Deus agora. Esse é o primeiro objetivo. Ele tentou fugir, Deus usou o mar, Deus usou os ventos, Deus usou tempestade, Deus usou os próprios marinheiros do navio, Deus usou um peixe, tudo para mostrar para Jonas: você vai entender agora com quem que você está lidando. E você sabe que quando Deus quer nos mostrar com quem que nós estamos lidando, é para o nosso bem. Não é simplesmente para dizer: olha, eu sou o bonzão e você tem que me obedecer. Porque não, Deus não faz para isso. Deus, Ele faz para nos abençoar. Ele quer que nós o conheçamos como Ele deve ser conhecido, para a gente tirar benefícios para a nossa vida, na medida em que eu sei o quanto que esse Deus é soberano. É para isso que Deus faz. É para isso que Deus muitas vezes te abandona sozinho, e você vai olhar à sua volta e vai dizer: meu Deus, olha onde eu estou. Eu achei que eu podia enganar esse Deus, eu achei que eu podia dar um migué nesse Deus. Deus usou um peixe e fez o que a vontade dele queria. Meu irmão, nossa vontade não vale nada quando tem uma missão para a nossa vida. Nossa vontade vale assim: Senhor, eu estou com vontade de comer uma pizza hoje, me ajuda. Aí alguém liga para o Bruno, né? O Bruno que é dono disso, né? Eu estou com fome, alguém vai lá e paga um sanduíche para ele. Essa oração depois eu quero que você me ensine, né? Mas Deus se preocupa com os detalhes. Eu tenho visto isso na minha vida. Deus se preocupa com os nossos detalhes. Ele quer saber o que você quer comer, Ele quer saber o que você quer vestir, Ele quer saber o que você está precisando de necessidade sua, pessoal. Mas Ele quer que você saiba que Ele é soberano e que a soberania dele vai prevalecer na sua vida sempre. Você agora é dele. Jonas era de Deus, Jonas não era dele mesmo mais. Você não pertence mais a você, você foi comprado por um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6: ou não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Você pertence ao Senhor agora, e Ele vai te mostrar isso se você não souber ainda. Se você achar que você pode viver aí de qualquer jeito que você quiser. Nenhum pai deixa um filho viver de qualquer jeito. Se o pai desobedece, você vai lá e fala: agora você vai aprender quem é que manda nessa casa. Para o seu bem, meu filho, para o seu bem. E assim é Deus também. Nós somos propriedade dele. Então é para chamar dele, atenção para ele. Deus, ele mostra que ele é soberano. Se você não entendeu isso ainda, Ele vai te deixar em stand-by por enquanto, como Ele deixou Jonas. Fica aí 3 dias, Jonas, eu não tenho pressa. Não tenho pressa, eu controlo tudo, eu controlo o tempo. Se precisar parar o sol, eu paro. Se precisar mandar cessar a chuva, eu mando. Se eu precisar proteger toda a população de Nínive, eu protejo. Pode ficar aí. Eu não tenho pressa. A minha pressa maior, Jonas,
é ensinar para você quem é esse Deus que você está servindo. Segundo lugar, o segundo objetivo é para fazer você pensar. Agora, pensar em você. Você tem um momento só para você, né? Nessa vida assim, corrida, não dá. O irmão Adeildo, eu quero falar com ele, eu tenho que ligar para ele 5 horas da manhã, que ainda pego ele saindo de casa e consigo, depois não consegue mais. É a correria total. A gente não consegue mais parar. Você não consegue parar para pensar e para olhar para você mesmo, para olhar para a sua vida. Você não consegue mais parar para pensar em si mesmo. A gente pensa nos outros, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa nas contas, a gente pensa nos filhos, a gente pensa nos projetos, nos sonhos, mas em nós mesmo, na nossa pessoa, parar e olhar para mim, ficar olhando para cima e dizer: quem sou eu? Quem sou eu? Como é que eu estou nessa vida? Como é que está a minha vida? Quando que você tem focado em você? Talvez, dificilmente você tem feito isso. Às vezes você sente o abandono de Deus, é porque Deus quer que você pare tudo e comece a olhar para você mesmo. Foque em você mesmo, naquilo que vale a pena de verdade. Olhar para si e se analisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para mim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu antes de Deus e quem sou eu depois de Deus? Você já fez essa análise? Você já conseguiu perceber a diferença de quem é você antes e depois? Quem é você hoje? Como que você vai descobrir isso? Com o pensamento sincero. Pensamento sincero. Como é que é o pensamento sincero, pastor? É olhando para você e tentando descobrir quem você é em Deus. Esse é o pensamento sincero. Quando você olha e fala: em Deus, quem é que eu sou? Eu preciso achar o equilíbrio. Tem gente que se acha de mais e tem gente que se acha de menos. Não acha o equilíbrio. Tem gente que acha que não, eu sou o bambambam, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Sem mim nada podeis fazer, né? Tem gente que olha para vocês e fala: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Enquanto que tem outros que dizem assim: eu sou um miserável, eu não sei nada, eu não posso nada, eu sou ruim mesmo, eu sou burra, eu não consigo, eu não faço. Mas quando você olha para você em Deus, você nem é a última Coca-Cola do deserto, mas você também nem é essa pessoa que você acha que você é negativamente, muito pelo contrário. Você tem muito valor, muito valor. Você é precioso e preciosa demais. Você tem a mente de Cristo, você é o templo do Espírito Santo, você é filho amado de Deus. Você é agraciado a todo tempo, não tem mais condenação sobre sua vida. Você tem um poder que opera dentro de você, que diz lá em Filipenses. Segundo o poder que opera em nós, 1 João capítulo 4 diz que assim como Cristo é nesse mundo, eu sou também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando que você parou para pensar nisso? No abandono, talvez. O dia que você tiver 3 dias dentro da boca do peixe, dentro do estômago do peixe, que aí você está parado para pensar, já chega a esposa e fala: amor, dá para você lavar a louça hoje? Aí você já, fugiu o pensamento. Mas Deus às vezes quer te deixar pensando em você mesmo, porque nele você tem o equilíbrio. Você sabe quem você é em relação a Ele e em relação aos homens. Em relação aos homens, eu sou bênção na sua vida. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Em relação aos homens, você vai dizer: o Deus que eu sirvo, eu vou orar por você e você vai ser abençoado. Mas em relação ao Deus, você vai dizer: Senhor, lembra de Filipenses capítulo 2? Que seja o nosso sentimento mesmo que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Senhor, eu não sou ninguém sem o Senhor.
Eu preciso da tua misericórdia todos os dias. Se não é o Senhor me dar o fôlego para eu abrir os olhos todos os dias, eu paro na cama e nunca mais levanto. Se não é o Senhor abençoar o meu carro quando eu viro a chave e ele funciona, e eu saio de casa e eu aperto o controle remoto e o portão levanta sem nenhum problema, se não é o Senhor, a minha vida vai para os ares. Eu preciso. Esse equilíbrio nós precisamos achar todos os dias. Você tem que chegar e dizer: Senhor, quem sou eu na tua presença? E olha para a palavra: eu sou isso diante dos homens, e diante do Senhor eu sou isso. Jonas talvez falou: gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Quem sou eu agora? Agora eu vi que eu sou um miserável. Agora eu vi que eu sou um dependente e que eu preciso ouvir o que Deus tem para mim e atender o que o meu Senhor quer de mim. Agora eu vi que eu não sou ninguém para enganar Deus. Nesse momento lá. E em terceiro, para a gente ir encerrando aqui, para ele poder pensar nos outros. Você sabe, irmão, você está aqui hoje porque alguém pensou em você um dia, de alguma forma. Talvez não pensou assim, o Eduardo Camparini, Zampieri. O Eduardo Zampieri. Não, mas pensou numa alma perdida. Eu preciso levar o que eu tenho para alguém. Jonas foi chamado para levar o que ele tinha para uma cidade. Mas ele falou: não, eu não vou, eu não quero ir. Quem é você e quem sou eu para dizer para Deus: não, eu não quero ir abençoar uma vida, eu não quero levar uma palavra? Irmãos, não tem para onde fugir. Nós somos chamados para isso, para multiplicar isso, para liberar isso, para externar o que nós temos dentro. Nós não fomos chamados para guardar como se fosse um tesouro intocável, guardado às 7 chaves, com os maiores segredos que ninguém consegue descobrir. Não, nós fomos sim chamados. Bom, agora que você tem, vai, você é luz, você é sal, ide por todo mundo, prega o evangelho. Isso é para nós todos, isso é para o conservo, aquele que é chamado. Então tem uma hora que Deus precisa nos colocar num lugar de stand-by, e você achar: cadê Deus, cadê Deus? Até você entender que tem uma missão para a sua vida que você não está cumprindo. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sou pregador. Ninguém está dizendo que você tem que saber pregar. Nós estamos dizendo para você liberar o que você tem, só isso. Porque o que você tem poder para se multiplicar. O que você tem por si só, ele tem o poder de transferir a bênção, a riqueza. Porque é uma riqueza inonimável. Eu hoje estava falando aqui para o irmão aqui, que a gente está fazendo um curso. Eu não fico insistindo com ninguém para vir fazer o curso, porque o que eu tenho para oferecer é valioso demais. Eu não tenho que ficar barganhando com ninguém, não. Se não entender o que é e não quer, tudo bem, mas é rico demais isso aqui. Hoje nós vimos a parábola do servo fiel, do servo bom e do servo mau, né? Nós estudamos a parábola aqui hoje. Rico, cheio de ensinamentos para a nossa vida. E é isso que você tem um tesouro incalculável. É a eternidade que você está transferindo para as pessoas, gente. Você está tirando o camarada da morte eterna. Você está transferindo para ele algo que vai transformar completamente a vida dele. E aí você acha que não, você não tem tempo, morre aí, vou ligar para o pastor. Não, quem sabe o irmão vai estar orando por você. Você quer ligar para mim para eu fazer uma visita? Você pode fazer isso, eu quero até te autorizar a fazer isso. O meu trabalho também é fazer visita junto com a esposa. Então, se você tiver alguém para visitar, me avisa, eu vou. Eu estou tentando, porque eu não posso chegar a bater na casa das pessoas sem que elas me autorizem.
Esses dias eu recebi um convite, fui, a família está indo na célula. A célula da Marina está bombando lá na casa da irmã Marina, não está cabendo mais. Por quê? Porque eu fui visitar uma pessoa, falou para mim, pastor, tem uma família que está assim, 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 o senhor pode visitar? Eu falei, mas agora, me dá o endereço. Fui lá. Está vindo gente até da Moreninha para ir na célula aqui, que é filho da mulher que eu fui visitar, e o cara lá da Moreninha que gostou, que achou ótimo. Claro, eu cheguei lá, sentei e falei, traz a Bíblia aqui, que eu vou falar umas coisas para vocês aqui, bem legal. E falei, é hoje que sua vida vai mudar, é hoje que você vai consertar isso aí que você quer consertar. Eu tenho a palavra para você, sim. Mas eu não posso fazer isso, né? Porque as pessoas me indicam, né? Vão pensar que eu sou louco com essa barba desse jeito, que bater na casa, vim falar de Jesus. Hoje em dia não se faz mais isso, é meio difícil, né? Mas você pode fazer isso. Uma palavra que você fala, Jesus te ama, precisa fazer isso. É o Evangelho, quem leva o Evangelho é a igreja. Jesus, ele veio e trouxe o Evangelho, deixou, falou, agora é com vocês, a bola da vez somos nós. Os Jonas da vida estão aqui, que Deus está dizendo, a maldade chegou lá no seu vizinho, a maldade do seu vizinho chegou até a mim, prega para ele, senão ele vai ser destruído. E às vezes a gente não está entendendo. Então, se Deus se sentir abandonado, para e pensa, o que Deus está querendo me ensinar? A respeito dele? A respeito de mim mesmo? Ou a respeito dos outros? Isso tem que nos desafiar, gente. Nós não podemos ficar inertes, passivos diante dessa verdade. A morte muitas vezes acontece para que a vida surja. O abandono vem para que vidas sejam alcançadas também. Por isso, Deus quer que você abandone, mas não Ele. Ele quer te ensinar que você abandone o medo, que você abandone a preguiça, que você abandone as desculpas, que você abandone o vício, o pecado, que você abandone o seu eu, que você abandone sua carne. Deus quer que você abandone sua frieza espiritual. Ele está querendo isso. Acompanha ela, por favor. Tá, senta aí, mãezinha. Esses dias ela caiu, porque ela está tonta. Deus quer que nós abandonemos a falta de união, a falta de dedicação, o egoísmo, a individualidade. É hora da gente abandonar o consumismo espiritual e a gente agir como produtores espirituais. Produtor, a igreja tem que produzir. Então, eu queria deixar essa mensagem. Vale a pena você não esmorecer. Vale a pena você não retroceder. Vale a pena você acreditar, continuar acreditando, mesmo que pareça que Deus se afastou, ou que Deus te abandonou, que Ele não te deu resposta. Deus não respondeu a Jesus, mas valeu a pena. Por 3 dias Deus não respondeu a Jonas, mas uma cidade inteira foi salva. Toda a cidade de Nínive foi salva. Você vai ver isso lá no livro de Jonas. Todos se arrependeram com a mensagem de Jonas. E mais de bilhões de pessoas hoje vão para o céu viver eternamente, porque um dia Deus abandonou o próprio filho naquela cruz. E ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. E Deus ficou em silêncio.